Eu vou logo convidar aqui umas pessoas para a gente começar aqui essa live. Eu vou primeiro enviar aqui um convite para umas pessoas que podem assistir aqui. E aí, minha mana, nós vamos falar hoje de um tema, eu diria, polêmico. Precisamos falar sobre depressão, autolesão e suicídio. São temas. E aí, Josilene Fonseca, Jussi, nós vamos falar de um tema que é muito tabu, né? Suicídio, todo mundo tem medo de falar da morte. Ninguém quer encarar o óbvio, porque a forma como o suicídio acontece é muito agressiva. Atinge não só a pessoa que se foi, mas também aquelas que ficam ali buscando entender o que aconteceu. Eu sou Gorete Lima, eu sou psicóloga clínica, eu sou terapeuta em EFT e eu trabalho também com hipnose clínica e o método iageriano. E eu vou falar de um tema hoje, depressão, autolesão e suicídio. Por que não é automutilação? Autolesão são aqueles cortes que a pessoa provoca em si mesma, ferimentos, queimaduras. E a automutilação seria mutilar-se, e normalmente ninguém se automutila, né? As pessoas causam lesão em si mesmo. Eu estou aproveitando aqui a última semana do mês de setembro para fazer essa live, já que setembro foi determinado como o mês de prevenção ao suicídio. Nós estamos no setembro amarelo. Por que amarelo, né? Amarelo é o sinal de alerta. Quando estamos para atravessar um trânsito, se aparecer o amarelo, então é um sinal de alerta. Então, por isso que foi escolhido o amarelo para ser a cor do mês da prevenção do suicídio, que é para dar um alerta. Tá certo? O que é depressão, né? A depressão é uma doença, é uma enfermidade que vai afetar a forma como você pensa, sente e age. A depressão ela vai atrapalhar a sua vida, ela vai afetar a forma como você se relaciona com o sono, com a comida, com o trabalho. É um grande sofrimento mental, tá certo? E eu vou falar muito dela, mas eu vou falar um pouco também da autolesão, que é outro sofrimento bem forte, bem grave, que faz com que adolescentes cortem a si mesmos ou firam os seus corpos. Quase sempre são adolescentes que fazem isso. A depressão, ela atinge muito os jovens, embora ela não tenha idade, né? Adultos, jovens, crianças. Mas 75% dos casos de depressão na adolescência levam ao internamento. E o suicídio, eu não sabia desse dado, eu pesquisei hoje, é a segunda causa-morte para os adolescentes. Isso é muito grave. Então, a depressão, você começa a sentir uma tristeza profunda ou um humor deprimido. Mas assim, de vez em quando eu estou triste. Não é assim. Isso tem que ser de forma persistente. Persistente, não é só uma tristeza ocasional. Exemplo, se você perde um bichinho de estimação, você fica triste. Tem dias que você amanhece mais triste, mas se isso for persistente, você vai ter um humor deprimido. Você vai perder o interesse de fazer as coisas que você gostava.
aquele prazer que você tinha em fazer algumas atividades, isso vai morrer, vai acabar. Você começa a ter problemas para dormir, para comer, ou come demais, ou come de menos, ou não dorme, ou dorme demais. Você vai ter a autoestima muito baixa, com sentimentos de culpa, dificuldades de concentração, pensamentos de morte ou de suicídio, a ideação suicida. E esses sintomas persistem por pelo menos 2 semanas. Então, esse é o quadro depressivo. E eu vou falar aqui dos tipos de depressão que podem levar ao suicídio. Eu pensava que todo suicida tinha problemas ou transtornos mentais. Não necessariamente. Embora a maior parte dos suicidas apresentem algum transtorno emocional mental. Mas nem todos têm que ter alguma doença mental. Às vezes é um momento onde a pressão externa é imensa, as cobranças, notas escolares, padrão social, corpo, beleza, padrões sociais, pressões externas, violência, agora pandemia, pressão dos pais, do companheiro, sofrimento, pode levar uma pessoa a cometer suicídio. Mas nós vamos falar primeiro da depressão. Então, é preciso se avaliar bem se o quadro é mesmo uma depressão, porque às vezes problema da tireoide ou deficiência de vitamina ou tumores, alguns tumores podem causar sintomas depressivos. Então é preciso que haja uma avaliação médica, psicológica, psiquiátrica bem feita para ver se é mesmo depressão ou não. Então, quais são os tipos de depressão? Temos a chamada distimia. Distimia é aquela pessoa que tem um humor depressivo persistente por mais de 2 anos, sempre cabisbaixo, sempre para baixo. Quando é que eu vou saber que eu tenho distimia? Se eu tiver esse humor depressivo e tiver mais uns 2, no mínimo mais 2 sintomas da depressão. Exemplo, eu tenho humor depressivo sempre por mais de 2 anos e tenho ainda uma baixa autoestima e tenho a necessidade de dormir o dia todo. E eu como demais, então eu sou uma distímica. Eu tenho uma depressão leve e persistente. Qual é o risco dessa depressão se tornar uma depressão maior? 30% dos casos da distimia pode levar a uma depressão maior. Nós temos também a depressão pós-parto. Ela é muito conhecida. Algumas mães não conseguem lidar muito com o fenômeno da gravidez, maternidade, parto. E elas desenvolvem depressão pós-parto. Então, é muita pressão uma gravidez. É uma pressão quando você engravida. É uma pressão quando a criança está sendo gestada ali. É uma pressão o parto, é o medo do parto, são as fantasias. Pois é, Jússi, eu também tive um começo. É muito comum a depressão pós-parto. Ela pode durar semanas ou pode trazer mais tempo de sofrimento para aquela mãe. É uma novidade ser mãe. É uma situação diferente. A gente não é treinada para ser mãe, né? Para gerar um filho, cuidar. Não é fácil. Professor Corielana chegando. Então, existe também a depressão psicótica, né? Ela tem o humor depressivo, mas ela tem outros sintomas psicóticos, como os delírios, alucinações. Ela é bem mais grave, tá certo? E também temos o transtorno afetivo sazonal. Como é isso? Tem pessoas que quando está no inverno, naquela coisa, naquele tom cinza, elas se sentem mais para baixo, mais depressivas. E enquanto durar esse inverno, essas pessoas vão ter a depressão aí sazonal, tá certo? Quais são os fatores de risco para a depressão? Quais são os fatores de risco para a depressão? Temos a questão genética. Exemplo, se um gêmeo tiver depressão, há chances que o outro gêmeo, em 70% de chance, ele também tenha depressão. Então tem a questão mesmo da genética. Pois é, Jússi, boas informações aí.
Tem a personalidade, a tendência da pessoa, né, a ter um humor mais, né, mais rebaixado. Tem os fatores ambientais. Agora mesmo, na pandemia, é um fator, né, ambiental. Quase, acho que grande parte das pessoas tiveram ou uma crise de ansiedade, ou sintomas de ansiedade, ou sintomas depressivos. Olha aí, professor falando, a genética, às vezes, muitas vezes, é algo muito forte. Tem famílias que têm, né, uma tendência para a depressão, e todos têm em algum nível. Também a questão das doenças mentais, elas têm muito a questão aí genética. Então, fator de risco, genética, personalidade, fatores ambientais e distimia. Se você já tem um transtorno, né, de humor depressivo persistente, associado a 2 sintomas da depressão, como desmotivação, baixa energia, baixa concentração, excesso de sono, você tende a ter uma depressão maior. Se você passa por estresse ou ansiedade num grau muito elevado, você pode ter uma depressão maior. Se você tem excesso de peso, sedentarismo e vive dietas desregradas, você pode ter uma depressão maior. Se você acumula vícios, cigarro, álcool, drogas ilícitas, você pode ter uma depressão maior. Traumas físicos e psicológicos, pessoas que sofreram abusos psicológicos, físicos, sexuais, elas podem desenvolver uma depressão maior. Às vezes questões circunstanciais como separações conjugais, a perda de emprego, desemprego por muito tempo, crises financeiras, você pode gerar uma depressão mais crônica, tá certo? Então, qualquer pessoa, em qualquer idade, de qualquer cor, de qualquer raça, pode ter uma depressão. Existe depressão, maldade? Eu acho que não, Alisson. Eu acho que não existe depressão, maldade, né? Existe depressão em qualquer idade, tá certo? E nós temos que estar nos observando para saber se o que sentimos é só uma tristeza ocasional, se é uma melancolia ocasional, se é uma angústia passageira ou se é algo que está associado a mais 2 fatores da ansiedade. Como eu falei aqui no começo da live, todos nós sentimos tristeza. Ninguém vai viver sorrindo 24 horas por dia. Ninguém vai estar feliz eternamente, ninguém vai estar cantando aos passarinhos. Então é normal que se tenha um pouco de melancolia, às vezes um pouco de tristeza. É normal a gente estar com certa preguiça num dia, procrastinar no outro, se exceder um pouco na comida hoje, né? Dormir um pouco mais no domingo. Mas o que não é normal é isso ser persistentemente. Então, digamos, num período longo, semanas e semanas, eu estou me alimentando em excesso ou sem nenhum apetite. Eu estou sem conseguir dormir, eu estou sem concentração, ou eu estou dormindo horas e horas e horas e horas a fio, e não tenho motivação, e tenho desesperança, e tenho uma tristeza profunda. Eu posso estar com uma depressão maior. Ah, sim, o Alisson está falando que depressão, maldade é pessoas que falam que estão com depressão e usam isso para fazer maldade. Aí já é um transtorno de caráter, tá certo, Alisson? Então, qualquer um de nós pode passar pela depressão. E aí eu preciso entrar com o meu depoimento, né? Quem está aqui já me conhece, sabe que eu sou psicóloga, trabalho na profissão há mais de 20 anos, trabalho com técnicas fantásticas, que é a EFT, o método Jaeger, hipnose clínica. Então, o ano passado, em setembro, né, faz um ano, um certo dia eu acordei e eu olhei para a minha casa e para as minhas coisas, que eu sou bem ativa, bem dinâmica, muito dinâmica. Eu sou uma pessoa que nasci, sabe, serelepe, ligeirinha, produtiva. E neste dia eu acordei
E algo em mim disse, eu não quero fazer nada. Eu não quero olhar meu computador, eu vivo no meu computador. Eu não quero atender meus pacientes. Eu não quero ir para o consultório. Eu não quero constelar. Olha só, constelar que eu amo. Eu não quero saber da casa, eu não quero cozinhar, eu não quero me levantar da cama. Eu nunca tinha vivenciado isso. Mas Deus me deu permissão para eu sentir aquilo na pele, para poder eu compreender o meu paciente. E aí eu fiquei na cama, debaixo do lençol. Isso nunca me aconteceu. Aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada, porque eu não querer fazer minhas constelações, eu não querer ir para o meu computador, como pode isso? E aí eu começo, aí é que entra a EFT, né? Eu começo a fazer as batidas para entender o que estava acontecendo ali, naquelas batidas, e aí eu encontro qual era o nó, o que estava me derrubando ali para um estado pré-depressivo. Eu não vou dizer que me deprimi, eu vou dizer que eu estava entrando num estado pré-depressivo, um estado sem energia, sem motivação, que foi de repente, entre aspas, do nada, né? Porque nada é do nada, você planta sementes. Naquele dia eu disse, não, tem alguma coisa errada. Com a EFT já descobri logo o esgotamento, né? Esgotamento físico e mental. Por quê? Porque eu estava com muitos pacientes. Eu estava correndo para o consultório todos os dias, várias vezes ao dia. Muitas constelações online e presencial. E aí a vida vai e diz, para um pouco. Para, porque tu também és uma pessoa, tu tens uma mente para zelar. E aí, como eu gosto dos florais, entrei nos florais e a minha técnica é EFT, e aí fui limpando. E aí tirei aquela semana para realmente ficar com menos paciente, descansando, diminuir a marcha. Esse esgotamento físico, minha gente, ou mental, também pode levar a um estado depressivo. Porque você se esquece de viver, de respirar, e fica só trabalhando. Então eu passei por essa experiência e achei interessante o seguinte: quando a sua mente chega nesse estágio depressivo, eu só compreendi quando cheguei perto. Não adianta você dizer para a pessoa, tá faltando uma lavagem de roupa, né? Sai dessa cama, tu és um fraco. Pensa positivo, olha a física quântica, vai assistir um vídeo de não sei quem, vai fazer 21 dias de não sei o quê, pega teu melhor livro, tua melhor roupa, vai passear. Isso não existe. Não tem melhor livro, não tem melhor roupa, não tem melhor programa. Tem uma doença que eu e minha irmã que está assistindo, a gente chama de cachorro preto. Tem muito vídeo no YouTube falando do cachorro preto. Quando ele se aproxima, ou você usa técnicas como EFT o método Jaeger, ou você usa um floral, mas você pede ajuda. Essa live é sobre isso. Olhe para você e olhe para quem está ao seu redor, né? Olhe. Às vezes a pessoa está entrando nesse buraco e deixa afundar e não volta. Lucivando falou, vai ler um livro. Vai ler um livro se for a depressão distímica, menor, um humor depressivo. Se chegou na depressão maior, vá ao psiquiatra e ao psicólogo. Vá se medicar. Porque isso mesmo, Júcio falou aí, converse com as pessoas. Não tem como a gente adivinhar, minha gente. Às vezes eu ouço comerciais, ajude, olhe para o seu próximo. A gente mal olha para a gente. Como é que eu vou olhar para todo mundo que está perto de mim para detectar depressão? Não está escrito na testa. Tá certo? Isso mesmo. Ele falou aí, Coriolano falou, vá ler um livro. Não há concentração para ler um livro. Não há concentração. Ah, vai ouvir tua melhor música. Não tem cabeça. Você não está mais ali, minha gente. Não, você não está mais ali. Não dê a ninguém esse tipo de conselho. Vai ler um livro, vai ler O Poder do Subconsciente. Não entra mais. A sua mente adoeceu. Então, eu agi rapidamente porque eu tenho as técnicas, porque eu sou psicóloga, porque eu olho muito para mim. No mesmo dia eu levantei, eu reagi, busquei os florais, busquei minhas técnicas. Em 3 dias eu estava de novo trabalhando. Diminuí a marcha, né? Olha aí, Júcio falando, no estado depressivo você não gosta de nada nem de ninguém. Não tem valor, não tem valor. Abraça os seus filhos, não
tem pra ninguém, minha gente. A melhor música que você dançava não importa. A melhor roupa, a melhor comida, a praia, nada mais importa quando as luzes da sua mente apagam. Então, antes de chegar a esse apagão, chamado depressão maior, você precisa estar atento aos sintomas. Eu percebi imediatamente, porque eu sou elétrica. Como eu podia parar? Como eu podia ficar durante o dia deitada numa cama com um lençol em cima? Não, essa não sou eu, tá certo? Então, cada um que está aqui assistindo se conhece. Então, uma tristeza aqui, uma acolá, vá lá. Mas não deixe isso se instalar. Peçam ajuda, porque isso vai desencadear algo ruim chamado ideação suicida. São aqueles pensamentos que vêm, vai lá, pula aí do teu prédio, vai lá, pega teu carro, joga ali naquela ribanceira. Ideação suicida. Não só o estado depressivo maior leva à ideação suicida, como outras doenças também e outras comorbidades. A Alice falou aí, quase entrou, perdeu 20 quilos em 2 meses, exatamente, um estado depressivo. Então, quando você começa a ter ideação suicida, minha gente, não é voz do espírito não, falando se mate, vá, pule, não é voz do espírito não, é dentro de você. A sua mente passou por um apagão. Então, o suicida, ele está em profundo sofrimento, ou porque se deprimiu. Olha aí, no Silvando falando que em 2004 passou de 84 quilos para 120. Olha aí, a depressão fez com que ele inchasse. Ela pode diminuir seu peso ou aumentar. Em um dos meus sintomas na minha adolescência, só soube que era o transtorno de ansiedade agora, tá vendo? A gente não tem essa informação, tá certo? Quando se é jovem, muito jovem, adolescente, você pode também passar pela autolesão. Observe que alguns jovens só usam manga comprida para cobrir, né, os riscos de faca, tá certo? As queimaduras, a dor psicológica é tão grande que aquele jovem vai preferir se autolesionar. Acontece também em adulto, mas é mais comum em adolescentes. Então, cuidado com a depressão, autolesão, suicídio. Qualquer um de nós pode chegar a um ato desses. Recentemente aqui na minha região, uma pessoa suicidou-se. Uma pessoa jovem, uma mulher, e aí alguém me perguntou, ela foi corajosa ou foi covarde? Não se pergunta isso. Não se julga alguém que tirou a própria vida. Não se julga alguém. Não se sabe qual era a dor que havia naquela pessoa. No fundo, a pessoa não quer morrer. Todos nós queremos viver. Nós queremos viver. Quando alguém comete um ato desse, essa pessoa quis reduzir um sofrimento, uma tensão, uma dor maior. E Arthur falou aí ansiedade, a gente vai trabalhar isso também em outras lives. Em cada 5 casos de depressão, 4 são ansiosos que não trataram, tá certo? Aí Lucivano falando que dormia normalmente, hoje tem um medicamento, um sono completo com medicamentos, né? A doença desenvolveu-se aos 25 anos. Então, depressão é comum, acontece em qualquer idade, em qualquer religião, em qualquer país, em qualquer raça. Ninguém está livre. Não é falta de Deus, senão o Padre Marcelo não tinha até hoje depressão, tá certo? Não é falta do que fazer, senão eu, que tinha tanto o que fazer, não tinha um dia ficado bem para baixo, tá certo? Não é falta de coragem, não é moleza, não é covardia. Depressão é doença e ela mata. Ela baixa a sua imunidade e ela pode trazer para o seu corpo diversas doenças. E ela pode trazer para a sua mente a ideação suicida. Não é que você queira morrer, ninguém quer morrer. Todo mundo tem medo da morte. Quando alguém parte por uma reação dessa, é porque a dor está enorme. Aí você quer realmente se livrar daquele sofrimento, tá certo? Então, qual o poder da EFT?
Voltou, aí a imagem, diga sim, se voltou, me diga, porque alguém ligou, aqueles telefones que a gente recebe, aqueles telefonemas horríveis, que vem não sei da onde, e aí eu fui e botei no modo avião, mas como a minha internet está instável hoje, eu tive que religar de novo, espero que ninguém ligue, voltou, né? Ai, que bom, Daniela, que voltou. É porque assim, ninguém liga pra você, aí você começa uma live, alguém liga, aqueles telefones que vem não sei da onde, do além. Aí você vai desligar o modo avião, bota no modo avião, aí a live não pega, porque a internet está instável, não sei porquê, desde ontem. Vamos continuar, que esse tema é muito interessante. Então, se você conhece seu movimento, em cada 5 casos de depressão, Noan, 4 é fruto de ansiedade não tratada. 4 é fruto de ansiedade não tratada. Na próxima live eu vou botar os pontos em comum, vai ser muito interessante, sobre ansiedade e depressão. Elas têm muita coisa em comum. Quase os mesmos sintomas, tá certo? Aí, está ok aí, né? Vocês estão me ouvindo. Como eu vou saber se tenho depressão? Primeira coisa é a tristeza persistente. 2 semanas triste, não faz sentido. Não faz sentido. Não, mas é porque morreu um grande ator que eu conhecia, ou minha vizinha. Não. 2 semanas de tristeza. 3, 4. Fora a tristeza, tem o que mais errado na sua vida? Eu não tenho energia para nada. Eu começo uma coisa e não termino. Eu olho para mim e eu me sinto uma pessoa, um lixo. Eu vivo com ansiedade crônica, eu não consigo dormir. Eu estou comendo tudo que vejo pela frente. Se for doce, então, distimia. Está começando um processo de depressão aí. Tá certo? Vamos usar EFT. Os remédios ansiolíticos e antidepressivos, eles sempre têm neles a serotonina, que é para melhorar o seu apetite, o seu sono, para te dar alegria, tá certo? Então, sabendo eu que a EFT, ela é um ativador natural de endorfina, que é analgésico natural. Se a EFT, as batidas de EFT ativam o neurotransmissor da serotonina, que vai me dar um bom sono, um bom apetite, né? um bom estado de prazer. Sabendo que as batidas de EFT vai ativar um neurotransmissor chamado GABA. GABA vai me dar paz, relaxamento, tranquilidade. Se você já aplicou EFT, você sentiu que nas batidas veio um imenso relaxamento, uma imensa paz. Que coisa boa, que coisa boa. Sabendo eu que essas batidas nos pontos de EFT vai ativar a dopamina, por que eu não vou fazer? Se eu sinto que estou entristecido mais do que o normal, e eu posso, com as batidas, ir diretamente à fonte da minha mente, achar a causa, então eu posso me ajudar, minha gente. Se a tua depressão não chegou ao estágio maior, onde as luzes se apagaram e nada adianta, nem EFT você consegue fazer, porque se a depressão está maior, como eu vou ter força de bater nos pontos? Não deixe chegar nesse ponto. Como eu fiz, saia da cama, se arraste e busque ajuda. Ligue para mim, fale com um profissional, busque floral, faça EFT, qualquer coisa que você possa sair, né? Acender as luzes novamente. Então nós temos na ponta dos dedos um ativador de serotonina, endorfina, GABA, oxitocina, né? Pele, oxitocina, amor, prazer, dopamina. Por que eu não vou aplicar EFT? Se eu fosse um adolescente aqui vendo essa live, é difícil que tenha alguém aqui vendo, mas deve ter pai e mãe de alguém, e o meu filho está ali lesionado, eu posso aplicar EFT nele, né? Sim, eu vou deixar essa live salva, apesar de ter caído aí nesse momento, infelizmente, deu uma caidinha, mas isso aí é o de menos, vai ficar salva no IGTV. Gente, eu estou numa sequência de lives nesse mês de setembro e outubro todinho, que vai ser tema sempre focando ansiedade e depressão. Tem a ver com todos nós. Ninguém aqui que está assistindo está livre
de um sintoma ansioso ou de um sintoma depressivo. E eles são bem parecidos. Bem parecidos. Tá certo? Vocês podem compartilhar essa live com pessoas que precisam ouvir isso. Eu sempre digo assim, depressivos e ansiosos, lembrem-se do avião. Botem primeiro em você o respirador. Ou seja, cuide de você. Não fique tentando ajudar os outros, aos outros, não é, Noan? Você que é muito de ajudar, não é? Não se preocupe muito com os outros. Cada um carrega seu balaio. Primeiro, cuide da sua depressão, da sua ansiedade, como no avião. Faça sua FT, faça as técnicas que você conhece, se ajude. Depois que você se ajudar, você olha para um irmão, para um filho e vê se tem alguma coisa ali muito fora do comum. Tem pessoas que têm aquela cara triste, sempre meio para baixo, mas sempre foi assim. Mas se alguém que você conhece, que era um comunicador, que era tranquilo, de repente está ali para baixo, pode estar com depressão. Outra coisa, tire da cabeça que o depressivo é sempre aquela pessoa triste, chorosa pelos cantos. Às vezes o depressivo está ali contando uma piada, está rindo com você, dançando na night e depois se mata, não é? Então, depressão não é cara triste, sofrimento. Às vezes a pessoa não está assim e ela está com depressão. Então, olhem para você, olhem os sintomas. Hoje nós temos a internet, que tem qualquer site que tem ali os sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Situe cada um de vocês quais são os meus sintomas e comecem a trabalhar com a EFT. Onde é que entra a autossugestão, que é a auto-hipnose? Nas próprias batidas que eu vou limpando. Exemplo, tristeza profunda. Mesmo que eu sinta essa tristeza profunda, ainda assim eu escolho me amar e me equilibrar. Mesmo que eu sinta tanta tristeza, ainda assim eu escolho encontrar a raiz disso. Mesmo com tanta tristeza, eu escolho a vida. Observa aí, e aí eu me sinto tão triste, né? É muita tristeza da minha vida. Às vezes eu penso em me matar, às vezes eu penso em sair da vida. Eu não sei por que essa tristeza, mas eu acho que eu estou assim porque a sua mente vai dizer a causa. Eu estou assim porque eu estou com medo do futuro, porque eu perdi meu emprego, porque eu perdi meu amor, porque minha alma gêmea foi embora, porque eu estou sozinha, porque meu pai não me ama, porque meus filhos me detestam. Você vai localizar a fonte de conflito e você vai limpar. Você vai limpar todo o sentimento que há por trás de uma depressão. Gente, a depressão é comum, a depressão é tratável. Ela pode acontecer em qualquer idade, em qualquer momento. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Mas tem uma coisa boa, ela é tratável. Como é que eu posso tratar uma depressão maior? Psicoterapia e psiquiatria. Medicação, terapia. A próxima live vai ser depressão e ansiedade, pontos em comum. Não percam. Eu estou sem o meu cronograma, mas se eu não me engano, dia 6 de outubro, para a semana, depressão e ansiedade. Eu vou mostrar a vocês como elas são semelhantes. E por que em cada 5 depressivos tem 4 ansiosos. Então, ansiedade não é só agitação, inquietação motora. Não, não é. Não é. É muito mais que isso. É o eterno procrastinar, é energia que se perde, é um peso enorme, são dores pelo corpo, é desconcentração, é sofrimento. Então, como é que eu posso perceber em pessoas do meu convívio que elas têm ideação suicida? Tem frases que as pessoas dizem: eu quero é morrer, né? Eu não suporto mais isso. Eu quero sumir desse mundo, não é? Há pessoas que estão em comportamentos autodestrutivos, né? Elas estão buscando uma forma de chamar a atenção. Pessoas que falam assim: eu vou visitar fulano, ciclano, que pode ser que eu morra. Isso pode ser uma pista, né? Pessoas que falam: esse mundo ficaria melhor para mim, ficaria melhor sem minha presença. Isso são sinais, não é? Que a pessoa não está
ali muito boa do seu humor, do seu estado mental. Eu tive uma paciente de 28 anos que eu demorei um pouquinho naquela sessão a entender a fala dela. E ela dizia assim, ela falou uma vez assim, ela falou, às vezes eu penso em pegar o carro e sair de casa e sumir. Eu não entendi. Aí ela repetiu, eu pensei muito, pegar o carro, sair dirigindo e nunca mais voltar. Aí eu já me chamou um pouco a atenção, olhei para ela, ela fez, eu não posso fazer isso porque eu tenho pena dos meus pais. Veja bem, sair com o carro e sumir e nunca mais voltar é o quê? Jogar o carro, né, numa ribanceira é me matar. E aí eu conversei com ela e ela confessou a ideação suicida e até o planejamento de fazer isso, porque ela tinha sofrido uma quebra aí, né, de um noivado longo aí, de muitos anos, e aí ela teve essa linguagem aí, demonstrando a ideação suicida. Então prestem atenção na própria linguagem, na linguagem dos que vivem com vocês, prestem atenção nos seus sentimentos, no seu comportamento, porque nós nos conhecemos. Atenção aos seus jovens, como é que eles estão se comportando, estão sempre escondidos nos quartos, observem por baixo da roupa deles, tem autolesão, observem a si e observem aos outros. Depressão pode levar, sim, ao suicídio. Tristemente, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a vida. Pois é, olha aí, uma pessoa suicidou-se por causa do fim do noivado. Tá vendo? No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Nós somos o 8º país em suicídio no mundo. Rio Grande do Sul é o primeiro estado, né, campeão de suicídio, aí, 23 anos. Pernambuco está em 24º lugar. 10 a 20 milhões de pessoas no mundo tentam suicídio todo ano. 1 milhão consegue. Minha gente, vocês já imaginaram 1 milhão de pessoas se suicidando todo ano no mundo? Pois é, nós somos 12 milhões de depressivos no Brasil e quer saber mais? Apenas 16% busca tratamento. Então, de 12 milhões, vamos supor que menos de 2 milhões buscam tratamento. Então, o resto está candidato a tirar a própria vida. 10 a 20 milhões tentam suicídio. Meninas tentam mais do que os meninos, mas eles conseguem mais do que as meninas. Então, minha gente, é muito sério. É muita gente no mundo inteiro. É um caso de saúde pública. A cada 40 segundos no mundo uma pessoa tira a vida. Não tem idade, não tem religião, não tem cultura, não tem região, não tem nada. A depressão eu acho que é a maior causadora, mas existem outras doenças também. Tanto físicas como transtornos psiquiátricos, psicoses, pessoas bipolares, né? Pessoas com transtornos vários aí, esquizofrenia, que podem levar ao suicídio. Mas o índice é gigantesco, não tem a ver só com 2020, pandemia. Esse índice que eu falei aqui é de 2015. Então, a evolução é grande. Novos casos a todo instante, pessoas com cultura, pessoas sem cultura, pessoas estudadas, padres, pastores. Alto índice de suicídio entre pastores evangélicos, médicos. Tanta gente, minha gente. Jovens, então, segunda causa morte dos adolescentes é o suicídio. Isso é muito dramático, minha gente. Né? O Brasil está no 8º lugar em depressão, primeiro lugar em ansiedade. Somos 18 milhões de ansiosos. Ora, se cada 5 casos de depressão, 4 eram ansiosos, então nosso país, que é o campeão mundial de ansiedade, pode levar muitos de nós para a depressão. Não é? Então, o tema de hoje está falando sobre isso: depressão, autolesão e suicídio. Dando a cada um aqui a oportunidade de olhar para si, olhar para o outro, saber que depressão é tratável, suicídio é
evitável. Nós temos a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar 188 e ser acolhido. Nós temos psicoterapeutas e psiquiatras competentes. Nós temos a psicologia social, no valor social, que acolhe as pessoas. Nós temos pessoas que se interessam em ajudar. Se você está em sofrimento, não espere que ninguém adivinhe. Você precisa pedir ajuda e você precisa também impedir que isso evolua, que o seu quadro evolua. Como eu contei aqui a minha história, né? Quando eu senti no primeiro dia, no primeiro momento que eu senti, eu disse, essa não sou eu, não é? Era uma parte da minha mente esgotada, de muito atendimento, e eu começava a entrar naquele cansaço, naquele esgotamento físico e mental. Nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos, não é? Nós sabemos que podemos ficar tristes ali ou acolá, mas que isso não pode ser persistente. Nós sabemos que temos sonhos, prazeres. Se aquilo que você mais gosta de fazer ou de comer já não te encanta mais, olhe para você. Se aquele passeio que você sempre fez e gostou não te alegra mais, a companhia das pessoas não é suficiente, né? Observe, tem alguma coisa errada com você. Então, não deixe a sua mente caminhar pela escuridão da depressão. Todos nós, eu vou repetir, em qualquer idade, cultura, religião, cor, qualquer pessoa pode ter depressão, em algum nível, em algum grau. Os casos de distimia, que é a depressão leve, eles podem levar a uma depressão maior. O suicídio, ele é causado por várias questões, mas pesa muito a depressão. Pesa também as turbulências sociais, violências, pandemias, corrupção do governo, pessoas que não têm mais esperança em nada. Pesa muito o desemprego, pesa os conflitos familiares, os desgostos nos casamentos, desgosto com a criação dos filhos. Tudo isso pode levar a uma depressão. Traumas, sequestros, assaltos, são tantos fatores que podem causar um quadro de depressão. Então, a gente tem que estar muito ligado, muito consciente na gente, né? Tudo afeta, Justo está aí falando, um pensamento que você acorda e já vem um pensamento ruim, já pode te derrubar para baixo, né? Um julgamento, uma crença, relacionamento, acho que é um dos principais casos que leva a uma depressão e a quem sabe até um suicídio. As pessoas não conseguem mais ter recursos interiores para lidar com isso. Não tem mais recurso interior. É tanta coisa ruim para tirar nossa alegria, nossa esperança, nossa fé. Tá certo? Gente, nós temos aí apenas 16 minutinhos. Daqui a 5 minutinhos eu vou ter que estar encerrando para poder salvar essa live. Eu quero que vocês vão lá no IGTV, peguem o link, compartilhem com pessoas que vocês sentem que precisam tratar da depressão, que precisam livrar-se desses sintomas, tá certo? Peço que conheça a EFT, que é um trabalho muito rico de prevenção mesmo, a depressão, prevenção e tratamento da depressão, prevenção do suicídio, prevenção e tratamento da autolesão. A EFT faz isso, a auto-hipnose também faz isso e outras tantas técnicas. Então, compartilhem essa live, ela vai ficar, todas as minhas lives estão no IGTV, que é para poder as pessoas se beneficiarem. No dia 6 de outubro, na próxima terça-feira, nós vamos falar aqui os pontos em comum entre depressão e ansiedade. Vai ser uma live muito bacana para vocês saberem o quanto vocês têm da depressão, o quanto vocês têm da ansiedade. Vocês ou pessoas que vocês convivem, para que vocês possam se ajudar. A EFT é uma técnica auto-aplicável, ela atua na sua mente, no seu cérebro, ela ativa neurotransmissores, nosso cérebro é plástico, se transforma. Se você quiser, se a sua mente ainda estiver saudável, você pode se ajudar. Mas se você permitir, você cai na escuridão e aí não tem mais quem lhe ajude. E aí o buraco é negro, né? É um buraco negro que aí pode lhe arrastar
para caminho sem volta. Quem está aqui quer viver, nós nascemos para viver, para cumprir a nossa missão nessa terra. Nada aqui, digamos, nem tudo é flores, né? Mas nem tudo é espinho. A gente tem que focar nas coisas boas que conquistamos, nos momentos bons que vivemos, né? Nem tudo foi ruim. Exatamente, Arthur falou dos gatilhos de problemas antigos. A gente tem que limpar isso, né? As técnicas de PNL, de hipnose, de EFT, limpa as vivências antigas, porque a elas se somam outras. A minha raiva de hoje ainda é aquela raiva daquele pai, né? O meu medo de hoje ainda é um medo dali quando eu tinha 5 anos de idade. Então se não for trabalhado, vai acumulando e eu acabo adoecendo. Então, que todos aqui tenham muita saúde, a alegria de viver. Usem as técnicas, usem, porque a minha vida mudou a partir da EFT, desde 2011, todo mundo sabe disso. Eu sempre vou repetir, não sou ela, eu também tenho outras técnicas, mas ela é meu carro-chefe. Eu gosto de técnicas que vão lá para o inconsciente. Nós temos ferramentas para nos ajudar, nos autoajudar, né? Então, assim, façam isso por vocês. Sejam um a menos na fila daqueles que não conseguem se ajudar. Não engrossem a fila daqueles que precisam de ajuda. Aliás, né, cuidem de você e ajudem os outros. Saiam da fila, né? Cuidem de vocês primeiro, para depois poder ajudar os outros. Tá bom, meus queridos? Para vocês, uma boa noite. Eu vou salvar agora a live. Vai ficar no IGTV. Quem quiser, compartilha. E lembrem as pessoas que dia 6 vamos falar de ansiedade e depressão, os pontos em comuns e a forma de tratar delas, tá bom? Grande beijo no coração. Até a próxima live. Lani, um abraço aí. Paula, todos vocês. Bom? Até mais. Até a próxima.